Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Estamos aí mais uma semana com os planos de estudos tutorados de Minas Gerais, os PETs. Esse é o PET volume 4, essa a semana 3. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo aí com os amigos de vocês, os professores que você conhece. Hoje a gente vai falar sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Pode pegar seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Pessoal, como eu falei para vocês, eu vou gravar um vídeo sobre a Segunda Guerra Mundial. Por isso, hoje, a gente vai direto para as atividades. Então, na atividade número 1, a gente tem o seguinte. Leia o trecho e responda. Foi uma estratégia adotada pelos Estados Unidos na década de 1930, cuja principal característica foi o abandono da prática intervencionista que prevalecia nas relações dos Estados Unidos com a América Latina desde o século XIX. Nessa política, priorizava a negociação diplomática e a colaboração econômica e militar, com o objetivo de impedir a influência europeia na região, manter a estabilidade política no continente. Letra A. Quais as intenções norte-americanas por trás da aproximação com o Brasil na chamada de política de boa vizinhança? Então, essa política da boa vizinhança foi justamente essa estratégia dos Estados Unidos de se aproximar dos países, a fim de ter melhores relações e também diminuir a presença europeia, a influência europeia nesses países. Então, a resposta aí, diminuir a influência europeia na região, além de fornecimento de matéria-prima e consumidores para seus produtos. Então, os Estados Unidos tanto queriam afastar a possibilidade dos países europeus, principalmente a Alemanha nazista, influenciar alguma coisa aqui na América, com medo de um desses países se tornar aliado da Alemanha, porque imagina, se algum país aqui da América do Sul se alinhasse à Alemanha, ia estar muito próximo do território dos Estados Unidos. Além disso, os Estados Unidos estavam interessados na matéria-prima e também em vender produtos aqui para o Brasil e para outros países da América. Beleza? Na letra B. Como estava organizado o governo brasileiro nesse contexto? E quais eram seus projetos para o Brasil? Então, a política de boa vizinhança norte-americana coincidiu com o governo do Estado Novo de Getúlio Vargas no Brasil. Então, o Brasil passava aí por uma ditadura do Estado Novo comandada pelo Vargas. Os Estados Unidos tinham interesse na construção de uma base aérea no Brasil, além de ver no Brasil um ótimo mercado para seus produtos. Então, os Estados Unidos estavam interessados também em construir uma base no Nordeste brasileiro. Ok? A gente sabe, pessoal, que o Getúlio Vargas ele vai chegar a se aproximar um pouco dos ideais fascistas e nazistas. Então, por isso, esse medo dos Estados Unidos. Ok? Agora vamos ao número 2. A imagem refere-se a uma capa de Alô Amigos, filme lançado por Walt Disney em 1943. Nessa cena, Zé Carioca apresenta o Rio de Janeiro para o Pato Donald, ao som da música Aquarela do Brasil, uma composição de Ari Barroso. O encontro entre os dois personagens simboliza a aproximação entre Brasil e Estados Unidos, nos anos de 1940. Diante do exposto, explique. Então a gente tem aí a capa desse filme, esse filme que vai contar com a participação do Zé Carioca, que vai ser um personagem criado pela Disney para aproximar aí Estados Unidos e Brasil. Então, os Estados Unidos vão usar também da cultura como uma forma de apresentação. Na letra A, o principal interesse que orientou a aproximação entre o Brasil e os Estados Unidos foi o quê? O Brasil tinha interesse em investimentos para industrialização, então o Brasil ele também tinha interesses nos Estados Unidos, não era só os Estados Unidos que tinham interesses aqui no Brasil. E os Estados Unidos, além do mercado brasileiro, tinham interesse na base aérea no litoral nordestino. Então, os dois países tinham os seus interesses. O Brasil vai conseguir empréstimos para construir algumas indústrias, esse dinheiro vindo dos Estados Unidos. E os Estados Unidos vai conseguir construir a base aérea que eles queriam aqui. Na letra B, com base na imagem, como o personagem Zé Carioca expressa uma visão sobre a cultura brasileira no período. Coloquei para vocês a cultura ligada principalmente ao samba e a ideia de um malandro carioca. Não sei se vocês já viram algum desenho ou a revistinha do Zé Carioca. Ele é um personagem, ele é um papagaio e ele está sempre tentando enganar os outros, ele está sempre passando a perna com o jeitinho brasileiro. Então é essa imagem que se tinha do Brasil, um país ligado ao samba, que no Brasil como se só o único ritmo que tivesse aqui era o samba, e a cidade do Rio de Janeiro como sendo o principal destaque aí, beleza?
Pessoal, agora vamos a outra atividade. Na letra A, descreva brevemente como foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Ao lado de quem lutamos, em qual palco da guerra o Brasil lutou, quais as principais batalhas, houve perdas humanas. Pessoal, algumas respostas ficaram um pouco grandes. Se vocês quiserem dar uma resumida, não tem problema. Mas eu coloquei ela aqui da melhor forma possível, da forma mais completa, né, para que vocês tivessem conhecimento aí de tudo. Ok? Vamos lá. O Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial ao lado dos Estados Unidos, junto com os aliados. O Brasil vai ficar primeiro por cima ali do muro, até que depois ele vai entrar do lado dos Estados Unidos. Em troca, ele vai receber, né, empréstimos para construção de indústrias. O Brasil enviou cerca de 25.445 mil homens para atuar exclusivamente na guerra. Então, a gente enviou soldados para lá. Destes, 450 soldados morreram e 3.000 soldados ficaram feridos. Então, a gente mandou um contingente, né, até não tão pequeno assim. Okay? Em setembro de 1944, os soldados brasileiros tomaram Massarossa, Camaiore e Ponte Plano. São cidades aí da Itália. No início de 1945, ajudaram a conquistar pontos estratégicos como Monte Castelo, Castelnuovo e Montese. A guerra terminou em maio de 1945. Então, houve sim a participação do Brasil, houve sim algumas perdas, ok? Então, vocês podem colocar aí no caderno de vocês. Agora, a letra B. Quais as consequências da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial? A ida do contingente brasileiro à Europa aumentou as contradições internas do governo de Getúlio Vargas. Afinal, os brasileiros foram lutar contra uma ditadura, mas viviam sob um regime antidemocrático. Então a gente vai ver depois, inclusive, a queda do Getúlio Vargas. Né? Por quê? Como que eles estão indo lá lutar, né, contra regimes totalitários, contra ditaduras, e aqui eles vivem um regime que não é democrático. Então essas contradições vão aparecer cada vez mais fortes, ok? Vamos aí ao número 4. Dentro dos campos de concentração, as pessoas eram despojadas de todas as formas usuais de convívio, perdiam todo o contato com o mundo exterior, eram violentadas e, por fim, eliminadas moral e fisicamente. Inteiramente desprovidos e esquecidos de todos os prisioneiros, limitavam-se a sobreviver quando podiam, à espera de uma milagrosa salvação. Aí tem o glossário: despojadas, desprovidas, retiradas, despidas. Então, aí tá falando do horror que foi os campos de concentração, hoje também chamados de campos de extermínio, porque as pessoas iam para lá para serem exterminadas, ok? Na letra A, qual experiência histórica o fragmento acima se refere? Ele se refere ao Holocausto, né? E o Holocausto, que é como ficou conhecido, o genocídio de judeus realizado a comando dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Então, essa perseguição, os judeus foram mandados para esse campo de concentração e depois eles foram sendo executados, ok? Na letra B, quais grupos sociais foram violentamente atacados por esse regime? Não foram só os judeus, pessoal. Então, olha só, historiadores estimam as mortes em 11 milhões. E as vítimas incluem gays, padres, ciganos, portadores de deficiências mentais ou físicas, comunistas, sindicalistas, testemunhas de Jeová, anarquistas, poloneses e outros povos eslavos. E combatentes da resistência. Então, vários grupos foram perseguidos pelos nazistas, várias pessoas aí foram mortas, várias pessoas aí tiveram as suas vidas totalmente transformadas, elas foram retiradas do convívio da sociedade pelos nazistas, ok? Na letra C, o que significa eliminar alguém moralmente? Né? Então, qual que é essa ideia? Aí eu coloquei para vocês, olha só, destruir a própria humanidade do indivíduo, reduzindo a algo menor, destruindo seus valores, suas crenças, seu modo de vida. Né? Então a pessoa ela é colocada quase como um sub-humano, né? Ela perde os seus direitos, né? E ela começa a ser tratada como sendo algo inferior. Beleza? Isso que é eliminar alguém aí moralmente. Na letra D, em 20 de novembro de 1945, o Tribunal de Nuremberg comprovou que os nazistas cometeram vários crimes contra a humanidade. O que é um crime contra a humanidade? Mais uma vez, pessoal, a gente tem uma resposta um pouco longa, mas se vocês quiserem resumir, não tem problema. Olha só. O Estatuto de Roma, de 1998, definiu em seu artigo 7º como aqueles cometidos num quadro de ataque generalizado ou sistemático contra qualquer população civil, havendo conhecimento desse ataque. Ou seja,
crimes desumanos de caráter semelhante que causem intencionalmente grande sofrimento ou afetem gravemente a integridade física ou mental. Pessoal, o que é a população civil? A população civil são os cidadãos, né? Então a gente tem os civis da população mesmo que vive no país, né, que muitas vezes ele sofre as consequências da guerra, né, mesmo ele não estando em combate. Beleza? Pessoal, vamos aí ao número 5. Você já ouviu falar no conceito de crise humanitária? Podemos chamar de crise humanitária toda situação de emergência que ameaça a vida de um povo ou de um grupo, colocando em perigo a vida de muitas pessoas. Em situações como essas, os direitos mais básicos das pessoas não são respeitados, fazendo-as depender de ajuda dos outros para que possam sobreviver. Ok? Agora vamos aí à pergunta da letra A. Podemos utilizar esse conceito para interpretar o fenômeno histórico que ficou conhecido como Segunda Guerra Mundial e suas consequências para o mundo? Explique. Então, a Segunda Guerra Mundial gerou uma crise humanitária? Sim, né? Porque diferentes grupos tiveram seus direitos básicos retirados e muitos deles acabaram mortos, né? Então, não só o Holocausto fez isso, como também outros acontecimentos da guerra. Né? O próprio ataque dos Estados Unidos a Hiroshima e Nagasaki também pode ser considerado uma crise humanitária, ok? Agora vamos à letra B. Você conhece alguma situação ou episódio, guerra ou conflito recente que podemos dizer se tratar de uma crise humanitária? Cite aqueles que você descobrir. Eu trouxe alguns exemplos para vocês podem pesquisar mais, ok? Então, a pandemia, pessoal, a pandemia do Covid que estamos vivendo, ela pode ser considerada, sim, uma crise humanitária. Por quê? Em determinadas regiões em que a população tem menos acesso a álcool em gel, a máscaras, aos respiradores, a médicos. Então, você tem aí um grupo de pessoas muito grande que estão morrendo por causa disso, né? Então, em algumas regiões do mundo, a pandemia ela vai matar muito mais do que em outras regiões, né? A gente tem também, pessoal, conflitos na África e no Oriente Médio, então guerras que ainda existem, né? Vocês podem pesquisar aí sobre essas guerras. A fome, né? A fome é uma crise humanitária, a fome vem aumentando, né? Não só no Brasil, na África a gente tem vários países, não só por lá, né? Mas a gente tem vários lugares a fome como aí uma crise humanitária. A violência também, né, pessoal? A gente sabe que a violência hoje, ela mata muita gente, né? Muita gente e principalmente em determinados lugares das cidades, né? Então a violência, ela mata muito mais, por exemplo, numa periferia de uma grande cidade do que nos lugares mais ricos, de pessoas mais ricas, né? Isso também pode ser considerado uma crise humanitária, beleza? Então, coloquem as que vocês acham, né, que são uma crise humanitária. Se vocês quiserem pesquisar algumas outras, podem colocar. Bom, pessoal, então é isso. Bons estudos. Se precisar falar comigo, me procura no Instagram. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar, comentar aqui embaixo se você está gostando. Lembrando que a gente tem vídeo novo aqui todo domingo. E eu fiz uma playlist com os vídeos passados por aqui. Dessa vez eu usei uma bibliografia bastante longa. Quem quiser dar uma olhada aí. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu!